O general Eduardo Garrido, assessor especial do ministro da Defesa, iniciou o debate falando dos motivos que levam os militares a terem uma legislação diferente da sociedade civil. Não temos direito à hora extra remunerada, adicional noturno, adicional de periculosidade. Acúmulo de emprego não podemos ter, não temos fundo de garantia, as gratificações salariais, não podemos sindicalizar, não temos direito à greve, não temos contribuição patronal. Esses itens que não são pagos aos militares geram, segundo o general, uma economia de 23 bilhões e meio de reais por ano para a União. Ele também ressaltou que as perdas salariais para a categoria em relação aos últimos 10 anos chegam a mais de 20%. Como nós contribuímos para a pensão militar, aqueles 62 anos, pela regra atual, na hora que o militar morre, a viúva, o cônjuge, deixa de contribuir para a pensão. Então, essa defasagem salarial, ela pode chegar a 33%. Mas o consultor do Senado, Pedro Neri, contra-argumentou com dados do IPEA. Disse que os governos estaduais têm gastado muito com os militares e mais ainda com os inativos. A gente já gasta com policiais e bombeiros militares inativos e pensionistas 40 bi mais do que Bolsa Família ou mais do que os próprios estados investem. O tempo médio de serviço é mais baixo em relação a outras carreiras e as idades expulsórias de cada patente também. E também por conta do valor dos benefícios. Os militares ainda possuem integralidade e paridade. E explicou que a reforma proposta corrige alguns desses problemas. A idade mediana subiria nos estados, idade mediana para a ida para a reserva, de 51 para 55 anos. O impacto seria de 50 bilhões de reais em 10 anos no conjunto dos estados, então um impacto bastante expressivo. Alguns estados já têm alíquota de até 14%. Quando a gente equipara com as Forças Armadas, que a alíquota está indo para 10,5%, muitos estados teriam perda. O senador Stevenson Valentim lembrou da importância da discussão sobre mulheres nas Forças Armadas. Eu não vi nenhuma vez se falar do sexo feminino. Existem militares femininas, mas não vi tratar delas. Porque está sendo discutido, está sendo tratado muito a questão do sexo feminino na área rural, na questão da idade para os dois, na questão da contribuição para os dois. Então, isso é uma dúvida que a gente precisa saber antes. A instituição fiscal independente do Senado também levou vários dados à comissão. O diretor do órgão apresentou cálculos detalhados dos efeitos fiscais da reforma da Previdência. O peso dos cálculos, das estimativas para a reforma da Previdência, ele é importante para o resultado fiscal. Ponto 1. Há divergências em relação ao governo, que podem ser explicadas por questões de premissas e também o governo considerando alguns outros fatores que a gente pode não estar considerando. Vale a pena fazer a confrontação desses dados, né, dessas projeções. E o terceiro é que só a reforma da Previdência não vai resolver todos os nossos problemas estruturais, mas sem ela nós não vamos a lugar nenhum.